Trabalhador informal, popularmente chamando de trabalhador sem registro. Sejam muito bem-vindos ao Trabalhador Consciente. O tema de hoje, trabalhador informal, aquele que a gente chama popularmente de sem registro. Eu sou Cláudio Parra e mais um vídeo que pode te ajudar muito com essa questão. Olá a todos, vamos tratar desse tema que é muito comum e hoje está trazendo consequências. É, como- Puxando esse gancho, então, quais são as formas de contratação de um trabalhador? Veja, Cláudio, a lei trabalhista ela traz uma série de modalidades que, na verdade, ela tenta se adaptar à realidade e às necessidades do mercado, né? Então, no primeiro momento, a partir do advento da CLT em 1943, foi estabelecido um critério que é o trabalhador seletista, CLT, vinculado à CLT, sob as regras da CLT. Quais são as características desse trabalhador? Então, são basicamente: o camarada tem que ser pessoa física, o trabalho tem que ser remunerado, subordinado. Subordinado significa obediência de ordem, sob controle e administração. E um trabalho tem que ser habitual, né? Não necessariamente diário, habitual. Verificadas essas condições, ele sendo pessoa física, então ele preenche os requisitos de empregado. Portanto, ele vai estar sujeito e será beneficiário daquilo que a lei trabalhista traz para ele, como fundo de garantia, 13º, hora extras, salário mínimo, férias e por aí vai. Essa é a ideia central. Tem outras modalidades, né? Então, trabalhador autônomo. O autônomo, o que falta ao autônomo é justamente a questão relativa à subordinação. O autônomo, ele não tem subordinação, ele tem autonomia, como a própria palavra já nos orienta. No caso, por exemplo, um advogado que vai prestar um serviço, um contador como você, que vai prestar um serviço, mas você tem total liberdade de execução, de comando e de desempenho do trabalho. Ok. E tantas outras formas mais. As mais comuns estão nesse contexto. Ou seja, e o PJ? O que que a gente pode falar do PJ? Então, o PJ, da onde surgiu o PJ, que é, na verdade, fazer com que o trabalhador autônomo ele se tornasse uma empresa. Essa foi a ideia central, Sim. né? O trabalhador, aquele autônomo, mesmo até quando muitos casos de fraude, o trabalhador, ele individual, até o seletista, o empregador muitas vezes obriga ele a ter um CNPJ, como se ele fosse uma empresa que prestasse serviço de uma forma totalmente autônoma, desvinculada, sem regras. Ok. Bom, qual o propósito disso? Esse é o ponto crucial da coisa, né? O propósito é, no instante em que se coloca o trabalhador como um falso autônomo, um falso PJ, porque imagina um sujeito que ele cumpre horário, obedece ordens, tem que seguir todo o regramento da empresa, ele não é autônomo, ele é empregado. Mas ele está mascarado por um CNPJ, que teoricamente retira dele todos os direitos que são comuns ao empregado. Então, o objetivo de criar essa regra foi meramente econômico. Eu vou deixar Então, de pagar encargos, né, férias, 13º, certo. e principalmente a parte previdenciária, Eu posso que dizer então que INSS, o PJ e o CLT é uma linha muito tênue? muitas vezes, muitas vezes. Então você tem trabalhadores que ele atua invariavelmente como empregado, cumprindo ordens. Conheço uma série de profissionais que assim o fazem,
mas são obrigados a serem travestidos de pessoas jurídicas, CNPJ, emitindo nota CNPJ e sem direito trabalhista algum. E como disse, só um parênteses para verificar por que a criação disso. Se a empresa não for uma microempresa ou um regime tributário especial, ela tem que recolher aos cofres públicos só de INSS 20% em cima do trabalho, sem qualquer limite. Se for uma pessoa jurídica, esse encargo não existe. Então, só aí você já vê uma pseudo-vantagem que seria interessante, né? Mas é uma linha tênue, sim, em muitos casos. Agora, existe também os profissionais liberais de fato. Eu, por exemplo, sou um. Então, se você me contratar para prestar um serviço, eu vou fazê-lo e vou emitir uma nota de CNPJ por aquele trabalho específico, mas não vou cumprir horário, não vou obedecer ordens, eu tenho um contrato e um compromisso para cumprir para contigo. Ou Ponto. seja, um contrato fechado numa atividade Isso. É, específica. exatamente. Tá. Essa é a ideia central. E baseado nessas informações, e o trabalhador informal, esse que a gente chama popularmente sem registro, como que ele fica Hum, nessa história? Porque tem uma pseudo-vantagem nessa ilegalidade, é, né? então. Então, como eu tinha dito anteriormente, eu falei, da onde veio a implantação e essa prática do sem registro? Antes de ser criado microempresa, empresa de pequeno porte, lá no passado, todas as empresas tinham que recolher contribuição previdenciária e ficava muito caro. Então, era muito comum as empresas pagarem salário por fora, manter empregado sem registro, para que esses encargos, especificamente o INSS, fosse sonegado. Bom, muitas empresas tentam manter o empregado sem registro para poder também evitar encargos como até direitos trabalhistas mesmo, ignorando, pura e simplesmente. Só que existe uma disposição no Código Penal, no artigo 203, que isso pode gerar um problema, um processo crime. É raro os juízes aplicarem isso, mas é possível. Recentemente, eu tive com um conhecido, um colega, que ele foi defender uma empresa numa situação parecida, e essa empresa, e o juiz verificando que existia pagamento de horas extras por fora, veja bem, não era nem o registro, era só o pagamento das horas extras por fora. Consequentemente, lá estava sonegando fundo de garantia, está sonegando INSS, né? E de quebra, isso com reflexo na Receita Federal. Porque se a empresa não lança na folha, ela não precisa ter receita, então sugere que ela possa ter também faturamento extra folha. O juiz mandou oficiar a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Consequentemente, essa empresa vai ter uma dor de cabeça imensa, imensa, né? Ou seja, Além dos problemas todos que vier. a pseudo-facilidade criada Vai custar criou um muito caro. problema gigantesco e caríssimo, né? Vai custar muito caro. Então, é uma coisa que eu tenho alertado as empresas às quais eu dou assessoria, para que nessa prática tem que ser evitada a todo custo, né? O empregado, imagine você pega o empregado, contrata o empregado, ele por motivos quaisquer, fala, não, vou deixar ele um período sem registro. Ah, é muito comum falar, não, período de experiência, os 3 primeiros meses no registro, que é de experiência no registro. É errado. Quem chega para trabalhar primeiro é a carteira, o empregado vem depois, né? Então, naquele primeiro momento, se o empregado sofreu um acidente de trabalho, Nossa, a empresa problema. vai ter um problemão. Porque o empregado vai querer o registro dele para poder servir-se do seguro social. Ah, mas aquilo tudo não vai valer a pena. Então, é uma questão complicadíssima e isso pode gerar efeitos muito graves. E se os juízes tomarem a tendência, como eu vi esse juiz que o fez, começarem a aplicar essa regra, olha, as empresas que assim atuam vão ter problema.
sabe? Os advogados vão começar a ganhar dinheiro, porque para defender esse povo aí não vai ser E, barato, não. e também não justifica eu alegar que o empregado pediu para fazer isso, De maneira de alguma. forma De alguma. maneira alguma. A anotação do contrato de trabalho não é uma questão de convenção, é uma questão, é uma obrigação legal. Ok. É, e eu volto, como eu disse anteriormente, falo, quem chega para trabalhar primeiro, como eu É a dizia em sala de carteira. aula, é a carteira. O primeiro empregado, uma empresa que trabalha regularmente, o que ela faz? Ela primeiro exige toda a documentação do sujeito, toda. Quando a documentação dele estiver em ordem, ele está autorizado a iniciar o trabalho. Ok. Na prática, nós sabemos que funciona ao contrário. É, ele O chega camarada primeiro. começa a trabalhar e ao longo do trabalho dele é que a empresa toma as providências necessárias para formalizar o contrato, anotações, tudo mais. É uma prática que as pequenas empresas fazem isso já de longa data, não temos nada novo nisso. Mas vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema. E quando der um problema, aí daí para frente, sabe, é o leite derramado. Você não recolhe mais de jeito nenhum. E vai custar caro. Porque você imagina, às vezes por um fato do empregado sem registro, um ofício à Receita Federal desencadeia um processo de fiscalização da Receita Federal na empresa como um todo. Ou seja, retroativo, né? É. Você não imaginou? Um simples empregado sem registro, daqui a pouco vai ter um fiscal da Receita Federal verificando movimentação bancária, cartões, maquininhas de crédito e débito, ver se lançou tudo. Você não imaginou isso? A conta vai ficar cara. Não, não é pouco, não. Ou seja, empregado pedindo para não ser registrado, pega outro empregado. Contrate Pega realmente. outro empregado. Eu já vi casos em, por exemplo, clientes vindo assim falar, a pessoa não quer ser registrada porque ela está recebendo seguro-desemprego. Então eu falo, então deixa ele terminar de receber o seguro-desemprego. Quando ele terminar, ele te procura. Outra questão, não posso ser uma expressão que é comum, o pessoal fala, eu não quero ser fichado, né? É o registro. Ah, por quê? Porque eu recebo Bolsa Família, né? Se eu for fichado, eu não pego. Então você é Não. considerado até cúmplice numa fraude. Exatamente. 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 Se for levar as últimas consequências, você pode ser considerado também cúmplice nessa fraude aí, pode dar encrenca. Essa é a ideia. Então, pessoal, nesse vídeo foi o tema muito interessante, por sinal, que seria o trabalhador informal, aquele que trabalha sem registro. E espero que as suas dúvidas foram sanadas. Mas, caso contrário, deixe seu comentário aqui embaixo, eh, perguntando mais algum detalhe que a gente deixou passar ou você nem mesmo não entendeu, tá? Então, fique à vontade para isso, por favor. Perfeito. Estamos sempre à disposição. Tragam suas dúvidas, tragam, perguntem, fiquem à vontade. Teremos o maior prazer em esclarecer todas elas. E não esqueçam, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo para a gente. É muito bom para a gente ter mais assuntos e dar uma ênfase, um- mais uma audiência no Amplitude canal para, né, interessante, tá? ampliar a informação a todos. Perfeito. Trabalhador consciente, a informação que traz luz nas relações de trabalho. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.